virtude do risco do contágio pelo novo coronavírus, né, diante da possibilidade de aglomeração de pessoas e visando implementar as medidas previstas no Plano São Paulo, instituído pelo governo do estado de São Paulo, ficam permitidas de segundas-feiras às sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 18 horas, as atividades imobiliárias, de concessionárias de veículo, escritórios, de estabelecimentos comerciais de rua, incluídas lojas de materiais de construção e elétricos, o atendimento ao público a ser realizado conforme os protocolos sanitários setoriais elaborados pelo governo do estado de São Paulo e ainda na forma abaixo estabelecida. Esse artigo, ele basicamente já começa explicando a situação. Lá, ó, o governo do estado de São Paulo ficam permitidas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Isso. Quer dizer, de segunda a sexta, de sábado tem um horário específico, domingo também. Isso. Aí vem aquelas coisas que a gente sabe, né? Que adotem as medidas lá recomendadas, o álcool em gel, tem que ter uma pessoa lá passando álcool em gel, sim, as portas todas, ventilação, né? Onde tem porta e ventilação, porém, só pode ter uma entrada e saída. Não, né? Vamos chegar, ó, tem tudo aqui, ó. Mas vai ler tudo? De álcool em gel, já falamos número de clientes, pessoas, não, vamos passando para não deixar nada. Orientem que seja mantida a distância de 2 metros, todo mundo sabe também, entre as pessoas que aguardam atendimento, seja dada a preferência ao atendimento eletrônico, todo mundo já sabe, que havendo possibilidade definam horário de atendimento exclusivo para idosos, para repartir, que não permitam a venda de mercadorias em quantidade superior à normal, podem não comprar muito, também tá de boa. Isso funciona muito em mercado, né? Forneçam exijam colaboradores o uso de equipamentos de proteção individual, normal também. Sejam mantidas abertas todas as portas e janelas para ventilação do ambiente e que preferencialmente não sejam utilizados climatizadores ou ar-condicionado. Fique vedado o atendimento a pessoas que se apresentem com tosse, coriza, febre ou mal-estar. Se chegar tossindo, você não precisa atendê-lo. Isso. Seja permitido o uso de sanitário somente em caso de urgência, devendo ser controlado o uso e efetuada a limpeza imediatamente após a utilização. Seja vedada a utilização de bebedouros, vestiários e proibida a troca de roupa nos estabelecimentos. Disponibilizem colaboradores para orientar e aplicar o álcool em gel nas mãos dos clientes e também para que controle eventuais filas à entrada de pessoas e seja obedecida a distância de 2 metros entre os clientes. Seja realizada após cada atendimento a limpeza e higienização com álcool em gel 70, hipoclorito de sódio, solução de 50 ml de água sanitária para 1 litro de água. Isso aí. Aquilo lá que a gente já sabe. Isso. Ou amônia quartenária, de balcões, mesas, cadeiras, caixas, máquinas de cartão e toda a superfície e móveis que possam propagar a contaminação do novo coronavírus. Aí vem o que interessa realmente, que você falou, todo mundo está sabendo já lá. Seja utilizada somente uma porta para entrada e saída. Então, o pessoal aí, padaria... que tem, né, mais portas. Mercado, tem várias portas. É só uma que tem que entrar e sair por aquela porta. Interrompendo o fluxo por outras entradas, mediante colocação de faixas e tal. Não é para deixar aberto só uma porta. Não seja permitido o consumo de alimentos nas dependências dos estabelecimentos, também normal, já está se falando disso há muito tempo. Não seja realizado divulgações de publicidade, campanhas, eventos. Ninguém vai querer fazer isso agora. Que possam causar aglomeração, né? Ninguém vai querer fazer isso agora, não é hora disso. E aí tem o outro parágrafo, André, parágrafo único. Os estabelecimentos previstos no caput deverão permanecer fechados aos sábados e domingos. E quando do funcionamento de segunda a sexta-feira, serão responsabilizados por aglomerações e filas que não obedeçam às medidas sanitárias necessárias à prevenção e contágio pelo novo coronavírus. Normal. Artigo 2, como diria Dona Miguel. Presta atenção agora nesse, os supermercados, mercados, mini-mercados, mercearias, lojas de conveniência e estabelecimentos congêneres com funcionamento de segunda-feira aos sábados, com fechamento às 20 horas e somente venda exclusiva de produtos alimentícios, de higiene e de limpeza, devendo, para tanto, restringir o acesso à área de exposição e não efetuarem venda de quaisquer outros tipos de produtos. Os estabelecimentos previstos devem seguir as determinações do decreto municipal do dia 8 de abril de 2020 e no que couber as demais previstas neste decreto. Vamos lá. Panificadoras e açougues, presta atenção, hein? Poderão funcionar seguindo a determinação do decreto, que já explicou aí, de segunda-feira aos sábados, até às 8 da noite. Então pode trabalhar todo dia, de segunda a sábado até às 8, abrir de manhã e até às 8, porém até o sábado. Isso, padaria e açougue agora, então tá falando aqui.
pode trabalhar de segunda-feira aos sábados até às 20 horas. Isso é importante porque padarias e açougues estavam, por exemplo, abrindo aos domingos. Abrindo aos domingos. Então agora... O decreto não pode mais. Não pode mais. Aí depois é o quarto, que é a oficina, oficinas mecânicas, borracharias, autoelétricas e funilarias poderão funcionar de segunda-feira a sexta-feira até às 20 horas, sem permanência dos clientes no interior do estabelecimento, e aos sábados até às 20 horas para prestação de serviço exclusiva do proprietário, sem a presença de funcionários ou clientes. Também a gente segue na mesma. A diferença também é a questão do sábado. E do domingo não pode trabalhar domingo mais. Se bem que dificilmente oficina, né? Abre domingo, mas está autorizado. Os pet shops, lojas de ração animal ou produtos veterinários e de jardinagem, paisagismo ou floricultura poderão funcionar de segunda-feira ao sábado com fechamento às 18. Horário aí do comércio mesmo, né? Segunda ao sábado, então vai até às 8. Falamos agora há pouco que açougue e padaria vai até às 8 da noite. Isso. É às 18, então até às 6. Ou no caso, pet shops e coisa. Pet shop, loja de ração, produto veterinário, jardinagem, paisagem, floricultura, então de segunda a sábado até às 18. Depois os hotéis, pensões pousadas poderão receber novos hóspedes, devendo servir todas as refeições somente no quarto, sem uso do refeitório e ainda manter o serviço de limpeza de acordo com as recomendações, medidas necessárias, Em virtude da aglomeração de pessoas, fica determinado ao setor privado, sob regime de quarentena, por prazo indeterminado, que sejam fechados os demais estabelecimentos que possam gerar aglomeração de pessoas, tais como pesqueiros, casas noturnas, galerias, salão de festas, de eventos e quaisquer outros que tenham acesso direto ao público. O artigo 8, as lanchonetes, restaurantes, confeitarias, cafés e food trucks poderão manter atividades internas atendendo por meio digital, telefônico ou instrumentos similares. Pode ser um sinal de fumaça, porque eu não conheço outro. Sendo vedado o consumo no local. Não pode comer lá no lugar. Pode, é só para você ir buscar. Você pode pegar e vazar. E poderão funcionar das 8 até as 8 da manhã até as 10h30 da noite, obviamente, 22h30. Sem restrições de dias. E exclusivamente por serviço de entrega de mercadorias mediante delivery ou drive-thru. Isso quer dizer o quê? Lanchonetes, restaurantes, confeitarias, café, food trucks, todos, pessoal, poderão trabalhar de domingo a domingo. Domingo a domingo. No domingo eles podem trabalhar. Pode. Entendeu? Então, quer dizer... Isso, das 8 às 22h30. Até às 22h30 por entrega, delivery ou drive-thru. Aí tem isso, entendeu? Quer dizer, os mercados não abrem domingo, o açougue não abre domingo, padaria não abre domingo, mas a lanchonete e restaurante pode abrir domingo. Até às 10h30 da noite. Isso. Os food trucks deverão observar distância mínima de 100 metros entre eles e de praças públicas, entre um food truck e outro, não pode ficar um do lado do outro. A partir das 10h30 da noite, somente por delivery. No caso, os food trucks, ficando proibido o drive-thru. Então, a partir das 10h30... A partir das 10h30 você não pode buscar lá, eles podem mandar na sua casa. Entendeu? É isso, tá, gente? Tem essa diferença aí do delivery e o drive-thru. O drive-thru é quando você vai lá buscar. E é bom o delivery é quando entregam na sua casa. E vai que você liga aí pra algum 10h40 da noite, posso passar aí buscar? O cara fala, não, eu levo. Não, eu quero buscar. Não, eu levo. Vou levar. Tá escrito então, aqui. até às 10h30 você pode ir lá buscar no local. Depois das 10h30 eles vão entregar na sua casa. Isso é interessante. Para onde? Os bares. Os bares. Os bares, distribuidoras, comércio de bebidas e demais estabelecimentos do mesmo gênero, é bom também porque o pessoal vive metendo porrete em bar, poderão funcionar de segunda-feira aos sábados, das 8 até as 8. Então, das 8 da manhã às 8 da noite. Segunda a sábado. Somente com atividades internas, atendendo por meio digital, telefônico ou instrumentos similares, mediante entrega de mercadorias por meio de delivery ou drive-thru, sendo vedado o consumo no local. Então, presta bem atenção. O bar pode ficar aberto? Jesus. Não sai. O bar pode ficar aberto? Perto do lado que fecha o bar. Ele pode ficar aberto? Ele pode. Só que ele pode ficar aberto de segunda a sábado, até as 8 da noite, ok. Só que ninguém pode ficar bebendo lá. E esse lá também é em frente do lugar. Não tô na rua, mas tô na outra calçada. Também não pode, Fica vedado. Parágrafo único do artigo 9, Fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas em passeios públicos, ou seja, nas calçadas, passeios públicos, e imediações públicas próximas aos estabelecimentos referidos no artigo 8 e 9, que são, no caso, lanchonete, restaurante, bar. Então, lanchonete, confeitaria, café, não pode pôr a mesa na calçada, mesma coisa para bar, não pode, não adianta querer que não pode. E nem na calçada da frente.
Porque o cara fala, mas não tô na calçada do bar, tô lá na frente. Né? Não pode. Também não pode. Dá BO pro cara do bar. O bar é louco. Artigo 10. Os estabelecimentos que já realizam vendas de refeições prontas e assados poderão aos domingos até às 15 horas. O que é? Aquele frango que você pega num bar. Isso, quando você compra frango assado, costela, essas coisas. Costela, tal, pernil. Então, esse pode funcionar aos domingos até às 15 horas. Entendeu? Então, o cara pode assar. O cara que tem bar aí que faz frango assado, tal, você pode fazer até as 3. Fornecerem por meio de entrega delivery ou drive-thru, exclusivamente refeições prontas e carnes assadas. Porque qual é a lógica disso? Pra pessoa não ter que pegar o bagulho pronto, cada um pega o seu. Você pega um, dá pra um, lava a mão. Pega o outro, dá pro outro, lava a mão. Então, o cara vai pegar arroz lá no self-service da vida, tem que pôr a mão, pega o outro. Então é para evitar isso. Serão mantidas as feiras aos domingos somente para comércio de alimentos, ficando vedado o consumo no local. Artigo 12. Quem quiser comer pastel, vai comer pastel. Pega lá e leva embora. Com observância das medidas sanitárias previstas nesse decreto, excetuam-se. Palavra difícil, né? Você quer adivinhar a palavra, né? Não, tô tentando. Excetuam-se das restrições de horários. Então, saem fora disso aí, né? O funcionamento dos seguintes serviços. Bancas de jornais, casas lotéricas e bancos. Estabelecimentos industriais e estabelecimentos de venda exclusiva de água mineral ou gás de cozinha. Postos de gasolina, somente para realizar abastecimento e manutenções veiculares, ficando proibida a comercialização de qualquer outro tipo de produto e restringida as lavagens de veículos somente de segunda-feira a sábado. Serviços de saúde, assistência médica e hospitalar, tais como farmácias, drogarias, óticas, hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres aos mencionados, clínicas veterinárias, serviços funerários, serviços de telecomunicações, imprensa, telemarketing, processamento de dados ligados a serviços essenciais, segurança privada, transporte de passageiros por taxistas e por mototaxistas, devendo ocorrer a higienização do veículo a cada viagem, transportadoras e armazéns. Todo esse pessoal pode trabalhar. Entendeu? Banca de jornal, casa lotérica, banco, indústrias, no quem faz gás de cozinha, água mineral, quem faz entrega, serviço de saúde, clínica veterinária. O pessoal já sabe também que são os considerados essenciais e esse pessoal pode trabalhar todo dia. Isso. Em cumprimento às medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo, recomendo à população que permaneça em suas casas e, caso seja necessário deslocamento para qualquer local em razão de eventual urgência ou necessidade, que adote precauções de modo a evitar aglomeração, devendo manter distância dos demais. Recomendo ainda aos munícipes que optem sempre pela forma de compra e entrega delivery ou drive-thru, mantendo o máximo de isolamento social, ficando em suas residências. Normal Artigo 14 agora. Fica determinado o uso de máscaras, proteção facial a todas as pessoas e crianças com mais de 3 anos de idade. Quem tem mais de 3 anos que circulem em nosso município, que seja em locais públicos ou no interior de quaisquer órgãos públicos ou estabelecimentos privados. Eu tenho que pôr máscara. Você tem mais de 3 anos? Então você tem que pôr máscara. Mas você tem que pôr máscara. Mas eu quero... Põe máscara. Em razão do aumento de idosos infectados, quanto ao transporte coletivo público, fica mantida a obrigatoriedade de apresentação de passe e da carteira do idoso e restringida a concessão a 10 passes por mês. Certo. Aí depois tem lá, determina os secretários municipais, ok, no âmbito do Poder Executivo, tem os mantidos as áreas que tem que trabalhar no serviço público, Codesan, ficam mantidos o prazo determinado, disposições de decretos, fica por prazo, aí é o artigo 19, ficam por prazo indeterminado mantidos os seguintes horários de saída de linhas. Aí tem os horários da saída dos ônibus. Dos ônibus, a linha da Madre Carmen, de segunda a sábado. A hora que sai, tá? Isso. Segunda a sábado, residencial Pacaembu às 6h30 da manhã, residencial Pacaembu às 7h30. Da Codesan, saída lá da Codesan às 17 horas e saída da Codesan às 18 horas. Isso segunda a sábado. Isso é bom frisar porque Vila Madre Carmen, linha. A gente tem na cidade, dentro da cidade, da área urbana, tem 2 linhas só, que é Madre Carmen e Vila Saúde. Essas 2 linhas têm os horários tal que saem e vão passando. E agora, Vila Saúde, segunda-feira a sábado, na Avenida Jesus Gonçalves, lá no Jardim Itaipu, às 6 da manhã e às 7 da manhã. Lá no Itaipu também depois às 17 horas e também no Itaipu às 18 horas. Então esses 4 horários. E é bom frisar o seguinte, a gente está falando aqui Madre Carmen, depois vai lá região para cá em Bolsa, a linha, né? O nome da linha é Madre Carmen, mas o veículo, o carro, o ônibus sai lá da residencial Pacaembu, às 6h30. Mesma coisa o outro, da Vila Saúl, mas ele sai lá da Jesus Gonçalves, lá no Itaipu.
E aí tem a linha de Capuranga, que é exclusiva para Capuranga, Isso, né? de segunda a sexta-feira. Sai também lá do Jardim Itaipu, ó, na Avenida Jesus Gonçalves, às 6h30 da manhã. Depois sai da rodoviária às 11 da manhã e sai também da rodoviária às 15h30. Segunda a sexta. Isso, segunda a sexta. E no sábado, para Capuranga, ó, sai da Avenida Jesus Gonçalves no Jardim Itaipu às 6h30 da manhã e da rodoviária sai às 14 horas, no sábado também. Aí vem o artigo 20. Todos os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, incluindo bancos, instituições financeiras e lotérica, deverão dar preferência a atendimento eletrônico digital. Deverão. Nós sabemos. E deverão tomar providência e disponibilizar orientadores. Não sei se a lotérica faz isso, mas tudo bem. Para a organização. E não haja aglomeração de pessoas quando o caso em hall de entrada ou filas, bem como seja obedecida a distância mínima de 2 metros entre os clientes que permaneçam fora aguardando atendimento. Aí vem as multas, né? O não atendimento previsto no caput, importar na aplicação de forma gradativa pelos fiscais, aí tal, das penalidades. A multa lá, multa 1, 5 FMs, depois na segunda multa 10 FMs, até a multa máxima que é de 15 UFMs e tal. Aí tem o artigo 21, descumprimento das normas também, quando você tomar a multa tem aquela coisa de poder funcionar, né? Lá. Primeiro caso, 5 UFMs, suspensão de funcionamento por 2 dias, na segunda multa, 10 UFMs e não funcionamento por 5 dias. E no terceiro caso, que é o mais grave, multa de 15 UFMs, me dá lá. E aí você fica fechado até acabar. Até acabar a pandemia. Aí pestou o lagarto, hein? Lembrando que cada UFM é mais ou menos uns R$100. Então faz a conta aí, 5 UFM... uns 500, 600, uns quebradinhos, 100 e pouquinho. E 10 vai dar 1.000 e assim por diante. 22, artigo 22. As medidas previstas nesse decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município, inclusive com as alterações dos prazos e períodos ora estabelecidos. Aí vem lá, registra-se, publique-se. E o decreto entra em vigor a partir no dia 18 de julho de 2020, que é amanhã, né? No caso, amanhã, que ele passa a valer. Então, por exemplo, você pode trabalhar amanhã já, se quiser. Você que é dono de loja aí, ó, você está autorizado a trabalhar amanhã. Porém, não precisava ficar fechado, né? Entendeu? Das 8. Segunda a sábado até as 8 da noite, até às 6 o comércio. Às 18. Se bem que não também, né? Porque é segunda a sexta, né? O quê? Passa a valer, o decreto passa a valer. Mas as lojas é de segunda a sexta. Vou voltar aqui. Aqui, ó. As lojas de segunda a sexta até as 8. Então não pode trabalhar amanhã. Passa a valer. Passa a valer qual regra amanhã? Amanhã passa a valer a regra do decreto, que fala o quê? Que quem tem loja pode trabalhar de segunda a sexta. Na segunda. Então não pode abrir amanhã. Você tá já dentro do negócio, mas não pode amanhã. Não pode. Falei besteira. É só segunda agora, né? Isso vale... Comércio, pessoal das lojas vão abrir... O pessoal do comércio, O pessoal do comércio só na segunda-feira. Agora amanhã pode abrir açougue e tal. Isso, tudo mais. Domingo, aí no domingo não pode, hein? Tudo isso porque passa a valer esse documento que a gente leu. Que diz que domingo não pode abrir, entendeu? Tem que ter jogo pra... A cabeça fica meio doida, mas tudo bem. Aí tem um outro decreto que foi específico para academias, barbearias, salão de cabeleireiro e tal, que a gente sabe que funcionou em Santa Cruz, parou, voltou, tá parado agora também. Eles fizeram um decreto à parte, só para esse pessoal. Então é o mesmo esquema, né? Considerando lá. Aí vem, academias, Estado de São Paulo, fica permitido às academias de esporte de todas as modalidades o atendimento ao público na forma abaixo estabelecida. Aí tem aquela... punhado de coisa. Que se eu tivesse academia, eu prefiro não abrir, porque dá muito trabalho, mas tudo bem, ó. Somente entrada de maiores de 18 anos, sendo obrigatórios de máscaras por todos, sejam funcionários, todo mundo tem que usar máscara. Alunos, inclusive, para exercício de atividade física. Tem que fazer exercício de máscara. Nossa, duro, hein? É duro, mas tem que fazer. Você quer, você aguenta. Entre outras, ainda que seja realizado em ambiente externo. Mesmo que for aberto, tem que usar máscara. Não promovam a realização de aulas coletivas. Um monte de gente. Restringam o número de alunos no seu estabelecimento, não podendo exceder a 20% da capacidade máxima prevista no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB conhecido, devendo ainda ser observado o limite máximo de até 15 pessoas. Então, mesmo que o teu espaço der para passar de 15, você não pode passar de 15. Não seja permitida a entrada de acompanhantes, seja vedada a utilização de bebedouro, chuveiros, vestiários e proibida a troca de roupas no estabelecimento, seja permitido o uso de sanitários somente em caso de urgência, devendo ser controlado o uso e efetuada a limpeza imediatamente após a utilização. Não tem banheiro, não pode contar com o banheiro.
Disponibilizem colaboradores para orientar e aplicar o gel, né, o álcool em gel nas mãos dos usuários e também que controlem a entrada das pessoas. Sejam desativados mecanismos de controle de entrada que utilizem toque ou digitais. Não tem. Seja mantida a distância de 3 metros entre as pessoas e entre equipamentos e aparelhos. Todos os equipamentos, pesos, materiais, colchonetes devem ser higienizados antes e depois de sua utilização com álcool gel, hipoclorito de sódio ou amônia quaternária. As portas e janelas devem ser mantidas abertas para a ventilação do ambiente. Não poderão ser realizados exercícios ou atividades que necessitem de contato físico com outra pessoa. Jiu-jitsu, não pode. Né? Judô. Não poderão ser comercializados ou consumidos alimentos nas dependências da academia. Restringam o tempo máximo de atividade de 1 hora por usuário. Forneçam aos colaboradores os equipamentos de proteção individual recomendados pelos órgãos de saúde. A academia tem que, se o cara não tiver máscara, não deve nem entrar, mas se ele não tiver, a academia tem que dar máscara. Deverá ser destinado horário específico para atendimento de idosos, de modo que não tenham contato com outros grupos e que sejam preferencialmente realizadas atividades em casa e por meio de acompanhamento remoto. Fica vedado atendimento a pessoas que se apresentem com tosse, coriza, febre ou mal-estar. Não poderá ser realizado compartilhamento ou revezamento de aparelhos, pesos e quaisquer equipamentos, devendo a troca ser realizada apenas no final das séries de atividade mediante a higienização adequada do álcool em gel. Não poderá ser permitida a utilização de luvas, munhequeiras, toalhas e afins. Deverá ser proibida a utilização de aparelho celular durante as aulas. Exigir a desinfecção dos calçados na entrada do estabelecimento para tal fim, deverá ser instalado pedilúvio. Aquele tapete umidificado com amônia quaternária ou hipoclorito de sódio. Para limpar a sola do tênis, sapato, do sapato. Né? Os termos da legislação federal vigente são considerados essenciais. Aí é salão de beleza. Isso. Aí já passa para salão de beleza. As atividades desenvolvidas em salões de beleza e barbearias. Aí temos... Isso, e visando evitar a proliferação e o risco de contágio pelo novo coronavírus, fica determinado que o atendimento ao público seja realizado na forma abaixo. Então, para salão de beleza. Agora salão de beleza e barbearias. E barbearias aqui. O atendimento deverá ser feito individualmente por cada profissional com hora marcada. Tá bom. Não poderá ser permitida aglomeração. As pessoas nas salas de espera para atendimento. Deverão ser utilizadas máscaras faciais pelos profissionais e clientes. O agendamento para atendimento deve ser feito preferencialmente por telefone, internet ou qualquer outro meio não presencial, a fim de evitar a aproximação física. Deverão ser adotadas medidas de higienização, esterilização a cada atendimento para os pentes, escovas, pincéis e todos os utensílios serem higienizados com álcool 70%, água e sabão. Não seja compartilhado uso de produtos e sejam no procedimento somente utilizados capas descartáveis. O descumprimento das determinações deste decreto e demais normas municipais vigentes que estabeleçam medidas visando impedir a proliferação e contágio pelo novo coronavírus importará na aplicação de forma gradativa pelos fiscais municipais, fiscais, mesma coisa, 5 FMs, 10 UFM, 15 UFM. Determina os secretários que atuem e começa também a valer amanhã, né? Passando a entrar em vigor aí amanhã. Amanhã também. Mas a academia pode abrir amanhã, então. A academia pode. Academia pode. E barbearia também. Barbearia, salão de beleza. Salão também. Então, acho que deu para entender bem, né? Não fica a dúvida, né? Tá bem explicadinho, definido. Né? A gente volta na fase laranja. A gente obedece, passa a obedecer. A gente estava teimando agora. O povo tudo no laranja, a região nossa, a gente no vermelho. Estava no vermelho. Agora aqui, né? voltamos à fase laranja, a gente obedece à orientação do governo estadual e temos o nosso plus, que é barbearia e academias que não podem funcionar na fase laranja pelo governo estadual. Mas em Santa Cruz, como essenciais que são, o prefeito já falou várias vezes, ele obedece o decreto federal lá que define atividades essenciais, por isso que voltamos a ter. E também igrejas, que não estão aqui definidas, mas igrejas também, mesmo a igreja não mudou nada. Segue sendo atividade essencial, pode funcionar. Desde que se obedeça todas as coisas, certinho, pode funcionar. As distâncias, o uso da máscara, tudo bonitinho. Porém, se você for um religioso inteligente que não vai orientar o seu povo, os seus fiéis, aí fazer aglomeração. Cada um é na sua casa, que eu acho que é muito, né? Religião é uma coisa de cada um e assim que funciona. Isto tudo dito,
São não fica a dúvida, né? É bem fácil, né? Tá bem fácil de entender. Tanto o decreto primeiro, que é o decreto geral, né, do comércio e tal, todo mundo, quanto o segundo decreto, que é o decreto das academias, barbearias, salões, estão no nosso site, lá na matéria que eu publiquei agora há pouco, quando vim pro ar aqui, umas 4 da tarde. Tá lá uma matéria que fala do decreto do Dória, né, que voltou, e junto também tá o decreto sobre Santa Cruz e Rio Pardo, e também na outra matéria, se você quiser, se for o sapo, quiser dar uma sapeada e não viu ainda. Tem os decretos. Tem os decretos todos e tem a entrevista coletiva do Otacílio também na manhã de hoje. Tá lá no nosso link do Facebook, tá na matéria também. Você pode acompanhar.